Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre essa semana. Feriadinho, né? Hoje, em alguns lugares, né? Que é feriado. Dia da nossa consciência negra, né? Um dia super importante, onde a gente tem que trabalhar muito em nós, essa consciência de sermos, porque no fundo, dentro dessa criação que a gente vive no mundo, a gente tem que admitir que todos nós temos preconceitos, tá? Sobre N coisas. E a questão da raça, que vai até muito além da cor, né? Mas se a gente parar para pensar as guerras que estão acontecendo, tudo isso é racial, cultural, religioso, mas sim, e se a gente for olhar mais para dentro ainda, todos nós temos uma miscelânea no DNA, ninguém é puro, né? Então, eu já fiz o meu teste genético, eu tenho um monte de ancestral, um monte de gene ali do Egito, do Marrocos, da Amazônia, da Europa também, mas não é, meu avô era negro, né, preto. Então a gente tem que entender que ninguém é puro. Então a gente tem que trazer essa consciência. Eu acho que graças a Deus pela minha família ser uma família bem colorida, multiética, multirracial, com várias religiões. Dentro da minha família eu tenho pessoas que têm N religiões, tá? Então eu acho que eu tive menos isso na minha vida, sabe? Mas no fundo, quanto mais fechado a gente às vezes está dentro de uma bolha, mais difícil é para a gente reconhecer isso em nós. E a gente precisa perceber que não adianta só não ter preconceito, a gente precisa batalhar as pequenas frases, os pequenos conceitos que vão levando para o inconsciente o racismo, que vão enraizando esse racismo inconscientemente, né? E aí a gente fala que não tem, mas na primeira brincadeira, na primeira oportunidade, a gente solta alguma coisa que mostra que no fundo, né, o que está ali escondido. Então às vezes a gente não sabe. Então é interessante a gente também batalhar para trabalhar isso em nós, né? Isso é muito importante. A gente vê que ainda hoje, num país que é preto, num país que é indígena, num país que a gente ainda tem muita dificuldade de colocar essas pessoas num lugar de protagonismo. Agora que isso vem mudando muito por conta de muita resolução de consciência, né? Entre cada empresa, cada comunidade, cada lugar, enfim. Isso vem mudando, ainda bem, mas não é fácil, né? Mesmo a questão da consciência da mulher, mas a gente está falando aqui de uma questão da questão racial, né? De que a gente tem um grupo de pessoas que foram massivamente escravizados, então os direitos negados. Então, sim, os direitos humanos são muito importantes, não é uma besteira, não é algo que a gente precisa mergulhar para que a gente, antes de a gente falar um monte de bobagem. Infelizmente, em alguns lugares a gente ainda tem esse tipo de política, né? Que mantém esse racismo, que mantém essa desigualdade, que mantém os preconceitos, e isso cada vez trazendo uma radicalização para o mundo, né? Onde as pessoas se separam. E é triste, porque a gente está começando uma semana numa lua crescente em aquário, e em alguns lugares aí, né? Agora a gente tem lá, enfim, ainda essas questões todas acontecendo, políticas e, enfim, no mundo. Mas bora lá. E a gente tem essa lua crescente em aquário, ela está conjunta a Saturno, né? Então ela tem aí ela traz pra gente uma necessidade da gente integrar velho e novo, né? Que Urano e Saturno, eles têm uma birra, uma guerra às vezes entre eles, mas eles podem, a gente entender da birra e da guerra num sentido até mitológico, né? Se a gente for estudar Cronos e for estudar Urano, mas a gente entende que um é o novo, é o futuro, é a renovação, e o outro é conservação e tudo mais. Mas Saturno tem uma questão muito bonita de renovação, de entender que é a partir do velho que se vem o novo, né?
Então, não é a questão do conservadorismo, não é a questão, não, ele tem aquela questão da pressão, ele traz pra gente a necessidade da gente ter maturidade, não só um conservadorismo, isso é muito do homem, né, de não querer a mudança, de ficar batendo na mesma tecla, mas a Lua, trazendo essa consciência de Urano em Touro, ainda que a gente esteja vivendo essa retrogradação de Urano em Touro ali, que uma hora vai acabar junto com Júpiter, porque eita, que esses dois retrógrados também, aliás, Júpiter retrógrado não é fácil, quem que tá vendo aqui é fácil, né? As coisas parecem que não andam, parece que vai e volta, fica todo mundo se debatendo, parecendo um peixe que está morrendo na poça, é Júpiter retrógrado. Aquela loucura, né? Fica um excesso de coisas, de pequenas coisas que vão se acumulando e isso vai deixando todo mundo meio maluco. Mas, voltando, quando a gente tem essa integração do velho e o novo, a gente tem que fazer o quê? Um exame de consciência, é um pouco disso que eu estou falando, tá? O que eu quero para o meu futuro, né? Eu quero trazer essa maturidade, eu quero sim trazer um resgate ancestral, Saturno, mas o que é o resgate ancestral, né? Porque a gente tem que entender que é mais profundo, é mais distante do que simplesmente aquilo que às vezes a gente vê numa camada antiga, mas é um antigo muito recente, né? Então se a gente vê se a gente estudar a história, o que é a história que nos contaram? Uma história recente, contada por brancos. O que é essa história que a gente ouviu aí na escola? Isso é bobagem, né, gente? Isso é uma grande besteira. Essa história que contam pra gente, de um tempinho pra cá, ela é rasa, tá? Ela é mentirosa muitas vezes, tem muita história aí que a gente precisa... Por isso que é tão interessante perceber quando você conversa com historiadores mesmo, quando você conversa com pessoas que a profundidade é o buraco mais embaixo de um monte de coisa, né? Enfim. Então, essa Lua, quando ela toca Saturno e ela está em Aquário, e Urano em Touro, é porque essa verdade vai vir e vai ser revelada aos poucos, como gosta a Dona Lua, bem devagar e sempre, pensando que a Lua vai passar por Peixes essa semana, vai se conectar com Urano, com Netuno, né? Então, uma dissolução muito grande das amarras, da nossa rigidez mental, emocional, né? É um movimento da gente crescer, literalmente, a Lua crescente, mas a gente crescer de um lado do inconsciente para o consciente, tá? Da gente quebrar um pouco essas barreiras e, obviamente, a gente vai estar, como sempre, como a gente já está percebendo, não tendo controle de bolhufas alguma, né? Ah, mas as pessoas que querem manter e sustentar aquilo, não vai conseguir sustentar por muito tempo. Elas podem conseguir sustentar por algum tempo, mas isso vai ser, infelizmente, pouco e depois elas vão ter que lidar com aquilo que elas estão escolhendo, tá? Então, é muito interessante a gente perceber que essa Lua vai trazer pra gente uma necessidade de a gente aceitar o fluxo das coisas. E não tem controle. Você pode tentar controlar um ano, pode tentar controlar um tempo. Depois a gente está indo para uma lua cheia. Então, as coisas elas estão indo para um estado superior de consciência. A gente está indo para uma questão de supraconsciência já, gente. A gente falar de consciência hoje, a espiritualidade está assim, gente, não é possível. Eles não têm nem consciência, imagina a supraconsciência. Mas eles estão exigindo isso da gente. Agora, como que a gente vai conseguir dar conta de correr atrás do prejuízo? Eu não sei. Uma semana de renovação, uma semana que a gente já fechou um ciclão, tá abrindo um novo ciclo. Ah, mas parece que esse novo ciclo é sempre mais do mesmo, parece que as pessoas não aprenderam nada. Bom, então é um momento da gente olhar para nós. É uma semana onde a gente vai ter e vai estar muito forte a questão do como que o outro nos vê e como que a gente vê o outro, né? Porque Aquário traz esse espelho do grupo, né? Traz um pouco essa questão de alguns grupos se fecharem,
por conta de Saturno. Então, assim, não quero que ninguém mexa no meu queijo, então eu vou me fechar aqui. Então, alguns grupos podem se fechar e outros podem se abrir. Infelizmente, a gente sabe que são escolhas, a espiritualidade, ela não, a energia, né? As energias, as vibrações, elas não obrigam ninguém a nada. Você tem a opção de fazer uma grande renovação da sua consciência, abrindo, né? Mergulhando para baixo para crescer para cima, que é Urano, que é Saturno-Urano, é isso. Ou você pode simplesmente se revoltar contra tudo e se fechar. É a escolha, né? Então, cada um vai ter seu exame de consciência aí essa semana. Pode ter essa revolta fazendo as pessoas não aceitarem, não aceito, né? Essa semana também pode ter retornos de assunto do passado. Você fala assim, nossa, isso ainda não foi bem resolvido, então volta para resolver, porque Urano e Júpiter estão retrógrados, né? E Netuno também, e a Lua passando por Netuno, né? Traz isso. A Lua a gente tem no dia 22 o Sol saindo de Escorpião, que está conjunto a Marte, então o Sol também em Escorpião conjunto a Marte deixa as pessoas mais raivosas, no sentido de que elas às vezes não conseguem lidar com essa energia, como eu já falei, bom, não foi aqui que eu falei, acho que foi no Instagram, que a raiva é uma energia sagrada, que a gente pode usar isso de uma forma construtiva como qualquer emoção, sentimento, mas quando as pessoas não conseguem, elas usam isso contra, né? Elas entram em conflito. E isso também traz uma questão territorial, por conta desse Urano, Júpiter em Touro retrógrado. Então é aquilo, eu vou fechar o meu grupinho, né, o grupo do Bolinha, da Luluzinha, do sei lá quem, e vou achar que esse meu pequeno grupo vai mudar o mundo e vai, sei lá, né? Então tem umas loucuras ainda disso, tem muito. Às vezes eu vejo às vezes eu vejo uns documentários que eu falo, não é possível. Eu vou fazer um vídeo só falando de umas coisas que eu vi, que eu falo, não é possível que isso exista. E existe, né? Então a gente sabe que o ser humano é mais maluco do que a gente imagina. Então essa semana é isso. O povo tá ficando doido. Então uns vão ficar doidos juntos, outros vão ficar são juntos, tá? Basicamente é isso. Então a gente espera que cada um vá para o seu despertar, vá para a sua expansão, num movimento de eu, para mim, para com todos. Então como que eu posso me renovar, abrir a minha mente e fortalecer a minha ajuda perante a comunidade que eu tô, mas sem ficar enlouquecida achando que eu tenho que fazer tudo igual, né? Essa lua em Aquário é um pouco esse movimento. Eu posso crescer junto, sendo eu mesmo. Eu posso crescer junto, sem precisar ser todo mundo igual, né? Eu não preciso me vestir igual, eu não preciso pensar igual, mas eu posso ter uma atitude positiva em relação ao meu colega, meu irmão, meu amigo, meu vizinho, sem ficar, ai, mas olha, ele gosta de azul, ai, nossa, mas isso não vai te trazer nada de bom. Eu posso te dizer assim, expande isso, faz o seu melhor e bora lá, porque é uma semana que a gente tem que crescer de dentro para fora, olhando para nós, não nos preocupando muito com que as bolhas estão, né, quais bolhas estão se refazendo, porque a gente sabe que tem essas quebras de egrégora, tem mudanças e cada um vai se afinizando com a loucura interna, né? Então que cada um se afinize com a sua loucura interna. A gente não pode nem deve achar que vai conseguir fazer o outro despertar na porrada, não vai, né? Não tem a menor ideia. Então, se a gente tenta isso, a gente enlouquece junto e é um pouco isso, assim. Ai, eu não posso mudar o outro. Eu vou fazer o que eu posso para mim, por mim. E se a minha vibração irradiar algo e isso tocar o meu irmão, meu colega, que ótimo, que bom. Mas eu não posso achar que a minha verdade é a melhor verdade, que o meu Deus é o único Deus e que o meu político de estimação é o melhor político de estimação, né? Só que o ser humano ainda acha isso, né? Que a gente pode mudar o outro. Um dia eu pensei isso, um dia eu fui assim, né? Um dia eu percebi que nada disso é viável, tudo isso é uma grande loucura, né? E abandonei todas essas ideias políticas e tal, religiosas, e fui para um caminho de
tudo, sabe? Eu não tenho mais esses dogmas, esses conceitos. Eu não tenho. Graças a Deus eu fui saindo um pouco de um monte de coisa, que isso tudo é criação do homem. A mente é uma prisão um pouco dessa matéria onde a gente vive. Se você colocar uma criança palestina, uma criança judia, para brincar um pouco aquele filme, né? O Menino do Pijama Listrado, quem nunca viu esse filme? As crianças, elas não têm essa bobeira mental que o ser humano tem quando cresce, né? De achar que se não pensar do meu jeito, se não torcer pro meu time, então eu não posso gostar de você. Sinto muito, você não é legal. Não, a gente é uma centelha divina. Essa criança interior, ela não vê esses rótulos. Ela não vê se você é rico, pobre, preto, branco, colorido, e ela é capaz de criar um laço afetivo com qualquer um. Se você for num parque, jogar seu filho no parque, ele não vai ficar assim, ah, nossa, deixa eu ver o carro que ele tem, nossa, deixa eu ver se o sapato que ele está usando. O ser humano vai, infelizmente, faz isso, né? Dá aquela olhada, vê se você tem alguma coisa, vê se, qual é a cor da sua pele. A criança, ela não vê isso. Então, que a gente possa ter essa potência da nossa criança interior e sair um pouco desse lugar de julgar o outro, né? Indo para esse lugar de onde a gente está indo agora, para esse sol que está indo em Sagitário, que ele traz muito desse julgamento, né? Mas que a gente possa transcender um pouco isso tudo, sabendo que a gente está indo para uma lua cheia em Gêmeos maravilhosa. Vamos lá, né? Falar os nossos conselhos, que eu já falei muito, e todo o meu caminho é mais filosófico, é mais espiritualista, aberto, né? Eu não fico aqui, vai chover, vai fazer sol. Não me interessa se vai chover, se vai fazer sol. Essa previsão astrológica de, teremos... Já falei, vai ser uma semana de instabilidade, pode ser uma semana, né? Onde a gente precisa lidar com os fins de ciclo, ter um exame de consciência, acordar para aquelas pessoas com quem a gente está lidando. Será que realmente eu estou pensando pela minha cabeça ou eu estou pensando pelo que o jornal está falando, então estou acreditando? Eu há muito tempo que eu não sou mais manipulada por jornal e nada disso, porque a gente é muito sensível, o nosso cérebro é muito sensível. Você ficar vendo as mesmas notícias, as mesmas coisas, você se revolta e daqui a pouco você está torcendo para um. É igual filme. Você está vendo um filme, aquilo foi roteirizado para você gostar de um lado da história, né? E aí depois no final você está chorando lá e com raiva porque o mocinho não se livrou do bandido, etc e tal. A vida não é isso, né? A vida não é um recorte cinematográfico. Então, quer ver um filme? Assiste um filme. Pelo menos você vai saber que é só um filme. Quando a gente vai para a realidade, a gente enlouquece um pouco, porque a gente não sabe o começo e o fim daquilo e a gente não sabe nem como é que a pessoa chegou naquele rolê. Você fala, meu Deus, que rolê foi esse que essa pessoa chegou, hein? Que bizarro. E não adianta você ficar gastando sua energia torcendo para um lado e para o outro. O que você tem que fazer é cuidar da sua própria energia e ajudar o planeta. Que o planeta está precisando. Tá bom? Vamos lá. Arianos. 9 de ouros. O 9 de ouros é uma carta boa, tá? Uma semaninha que você pode cuidar mais de você. É uma semaninha que você pode estudar coisas novas, olhar para as coisas que você precisa realmente melhorar. E é uma semana de reconhecimento dos seus esforços, tá? Talvez uma semaninha que você consiga pegar mais leve consigo mesmo, não se cobrar tanto. Taurinos. 6 de ouros, né? A gente chegou na onda do ouro aqui. 6 de ouros é uma semana que você pode receber ajuda ou fazer esse movimento em prol, né? Então, como a gente está entrando numa lua crescente em aquário, é uma semana que você pode vir a ser solicitado a receber ajuda, né? De fazer as trocas necessárias para que as coisas fluam. Então, tudo isso também pode estar ligado a dinheiro, pode estar ligado a trabalho, mas também para além disso, tá? Geminianos. Cavaleirinho de Copas. Cavaleiro de Copas está falando para você trabalhar suas emoções, para você entregar
entregar o seu lado mais gentil, generoso, né? Mas também tomar cuidado com aquelas pessoas que podem chegar querendo te seduzir, te manipular e ficar naquela conversinha mole e você cair, né? Mas quando você tá num lugar de consciência das suas carências, consciência daquilo que você realmente quer, você não vai se deixar levar por qualquer historinha, né? E às vezes também, o que é que manipula a gente hoje, né? Ah, uma propaganda, aquilo que eu acabei de falar, um lado A, um lado B, que você fica indo. Porque o Cavaleiro de Copas é direcionamento do coração. Para onde você está indo, hein, ô Geminiano? Você está perdido? Não sabe para onde vai? Para e pensa. Para, olha para suas emoções, para e olha para o que você está doando, né? E o que você está querendo então receber. Não adianta, você está doando uma coisa e quer receber outra, aí não dá, né? Cancerianos. 6 de copas. Aqui pode dar um pouco de saudade, né? Pode dar assim uma semana mais profunda emocionalmente, onde você pode ficar mais mexido com algumas coisas, pode ter algumas questões do passado voltando, pode tudo isso, né? Mas é importante você entrar em equilíbrio emocional para você conseguir ir para frente, né? E tomar cuidado com o excesso de perfeccionismo também, de querer essa perfeição, ou ficar um pouco naquele passado, gostaria que fosse assim, porque em algum momento foi assim. Não, a gente precisa curar esse passado em canceriano. Leoninos, a criança de ouros, né? A criança de ouros fala que você precisa se conectar com aquilo que faz sentido para você e não ficar viajando na maionese. Então também tá falando de umas ilusões aí, de que às vezes você cria na sua cabeça que não existe, né? Aproveitando essa lua que vai se conectar com Netuno, cuidado com essas viagens aí na maionese, tá? Pezinho no chão. Volta a se conectar com a realidade. Virginianos. Virginianos aqui tá falando que você tem que lidar com dúvidas, romper com dúvidas, tá? Entre vai ou não vai, tomar uma consciência do que realmente vale a pena e seguir em frente. Se você ficar paralisado na dúvida também não vai te ajudar muito em nada, tá? Librianos. As de espadas tome uma decisão e vá em frente, né? O As de espadas fala muito sobre esse lugar de coragem, né? Coragem para avançar, para fazer o que precisa ser feito, tá? Cuidado também com o excesso de coragem demais, que aí vira briga, né? Conflito. Escorpianos. Reizinho de ouros, está falando aqui que é um movimento de generosidade, cuidado com o excesso de querer as coisas do seu jeito. Sim, você pode estar num momento positivo, tanto financeiro quanto você está meio que por cima da crista da onda, mas nesse lugar onde você tem poder, cuidado com que você usa esse poder, como que você compartilha esse poder, né? Sagitarianos. Rainha de paus. Aqui é doação, tá? Amor, doação, criatividade. Então, a rainha de paus é uma rainha que tem muita energia para compartilhar. E quando a gente não quer compartilhar, a gente fica querendo controlar, aí não dá bom. Aí dá raiva, aí fica numa energia mais egoísta, fica numa energia de querer tudo para si, entra num estado de manipulação. Então, cuidado com isso. Capricornianos. Capricornianos, 7 de espadas. 7 de espadas fala que você tem que tomar cuidado com esse lugar de tomar lá da cá, de pensar só no objetivo final, esquecer, ficar um pouco no lugar de controle demais, estratégia demais, sabe? E não virar um robozinho e ficar sempre pensando qual que é a vantagem que você vai ter sobre determinada ação, sobre determinada situação. Não. 7 de espadas você tem que conseguir fluir, né? Mesmo que seja diversas coisas, né? Encarar as coisas com mais verdade, ok? Aquário, que eu tinha esquecido, acho que na semana passada, né? Coitados aquarianos, que tinha esquecido do meu próprio ascendente. Ó, aquarianos, 7 de copas. Aqui tá falando assim, nada de aqui literalmente é hora de abandonar as ilusões. Tá? O 7 de copas fala muito sobre não ficar batendo palma para louco, não ficar, entendeu?
não ficar indo nesse lugar de ilusões, de presta atenção no que você está acreditando, que você está sentindo, aquilo que você está construindo. Você está com o pezinho na terra? Né? Ou aquilo que você está ouvindo do outro, será que o outro está falando o que você quer ouvir? Né? Ou você não está querendo ouvir a verdade, está viajando? Enfim, alguma ilusão aí que precisa sair fora. Porque pode ser também que essas ilusões, ó, que essa cortina, como essa semana de impermanência, pode ser que alguma desilusão aconteça e você caia na realidade. Mas é ótimo cair na realidade, entendeu? É melhor do que você ficar... Imagina, às vezes aquele momento, melhor agora do que depois. Se tá no alto mar e cai a realidade, você se afunda, né? Então, antes no começo do que no meio. E aí, piscianos, né? Ó, piscianos, 4 de copas. Aqui tá dizendo assim que tá tudo bem, pisciano. Você que tá inventando problema de não tem chifre na cabeça do cavalo, entendeu? Tá tudo bem, relaxa, já esteve pior. Então tá pedindo para você fluir, pedindo para você entrar num estado de aceitação, de reequilíbrio emocional e parar de achar que a vida tem que ser sempre uma aventura, né? Tem que sempre ter uma coisa, não dá para ficar na paz, não dá para ficar tranquilinho, hein? E não inventar muita coisa. É isso. Bom, pessoal, um beijo, uma ótima semana para vocês e até o próximo vídeo.